Bom, estamos começando aqui o nosso podcast. Pode falar, pode cantar. E hoje a gente tem uma família especial aqui que faz parte aqui do nosso ministério. Esse ano que a gente está comemorando aí nossos 30 anos, a gente tem uma lista grande de pessoas, porém, às vezes o que aperta é um pouquinho a agenda, mas graças a Deus a gente tem aqui uma das famílias que fez história e faz história, faz parte da história também do Ministério São Paulo. Eu quero já apresentar que não é essa família que vocês estão pensando, entendeu? Jackson 5, mas esses meninos aqui eu brinco com eles porque graças a Deus ao longo desses anos aqui Deus permitiu, né, conhecer um pouquinho mais da história deles, acompanhar eles assim desde pequeno. Cada um deles, vocês vão se apresentar. Como seria o sobrenome da família? Ferreira? Jesus ou Ferreira, tá, família Jesus ou Ferreira. Bom, eu queria apresentar aqui para vocês, cada um vai se apresentar, vou passar o microfone para cada um aqui, vocês estão vendo, faltou até microfone, né, a gente tentou se organizar aqui e vocês vão conhecendo um pouquinho de cada um, além de vocês já terem visto cantar também, vocês vão ver que é uma família que tem uma unção aí que o Senhor tem derramado, né, então vamos lá, vamos começar aqui por esse lado aqui. Vai lá, Hércules, vamos lá, pega o microfone aí, se apresenta. Quem é o Hércules? Fica à vontade. A paz do Senhor, como falou, né, meu nome é Hércules Jesus Ferreira, sou o filho mais novo da irmã Glória, né, e estou neste ministério aqui, né, há 23 anos, né, desde o berço, né, e isso é para a glória e para a honra de Deus. E aí estamos aqui para o crescimento e o avanço do reino. Amém? Boa! Vamos lá, o próximo aqui. Paz do Senhor a todos, boa noite, meu nome é Samuel, vou seguir a mesma linha aqui do Hércules, eu sou filho do meio, tenho 25 anos e 25 anos de ministério também. Pela graça do Senhor, Ele tem nos derramado sobre as nossas vidas, ao qual Ele permite a gente permanecer firmes e fortes na presença dEle. Boa, isso aí, ó. Você viu que dá lugar, né? Pegou o microfone, ó, já vai pregando mais um pouquinho. Vamos lá, passar aqui agora para esse lado. Começa aí, Hércules. Henrique, desculpa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique, tenho 29 anos de idade e 29 anos de ministério, filho da nossa irmã Glorinha, o filho mais velho dessa família, que Deus tem abençoado no decorrer dos anos aí. É uma honra fazer parte desse ministério, da história, desse ministério, do crescimento, do avanço de cada um, e nós também crescendo junto. Tudo para a honra e glória do Senhor, então até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, nos protegido, e o nome dele vai sendo glorificado todos os dias, amém? Boa, vamos lá, irmã Glorinha. Eu só falo Glorinha pros íntimos, mas como que é o nome? Vamos lá. Bom, a paz do Senhor a todos, meu nome é Glória Marluce, santo de Jesus. Boa. Estou no ministério também há 29 anos, quando eu comecei. O Henrique tinha 6 meses de idade. Olha só. O Hércules e o Samuel foram desde a minha barriga, Então, são meus companheiros, de luta, de vitórias, de dor, de luta, de vitórias. São os guerreiros ali, que foram meus companheiros, que abaixo de Deus, foi eles que me deram força, para eu estar aqui até hoje, Então, nós estamos aqui, pela graça do Senhor. Isso mesmo, aí sim, ó. Pronto, já vamos se soltando, entendeu? Se vocês perceberem, cada um que pega um microfone aqui, parece que eles são muito tímidos, mas pegou o microfone, um já tem louvor, entendeu? Como é o versículo, um já tem louvor, outro já vem com testemunho, outro já vem com a rajada de glória, é isso, entendeu? É uma família assim que você olha e fala, não, eles são muito quietinhos, é nada, não tem essa não. Perguntinha aqui, antes da gente começar, no caso, as perguntas aqui, eu mesmo... pessoalmente conheci os meninos assim quando eu comecei a trabalhar com criança, regendo as crianças, e a gente tinha uma logística que a gente tinha que ir nas igrejas para ensaiar as crianças. E eu lembro que nessa igreja que eles fazem parte ali do Fanganiello, na nossa igreja, a congregação do Fanganiello, tinha muita criança ali.
E eles ficavam ali até o final, então eles educadamente queriam cumprimentar assim, a paz, cada um assim. E eu lembro que o Hércules era o último, porque ele era o mais tímido, entendeu? Vocês estão vendo eles grandes assim, o segurança da irmã Glorinha, mas eles assim eram bem tímidos, então era um depois o outro para cumprimentar, a paz do Senhor, aquele olhar assim, tipo, que vergonha, meu Deus, mas dando a paz do Senhor. E ali a gente foi conhecendo, porque todo ano, eu fiquei mais ou menos por uns 3, 4 anos nesse ritmo, aí a gente foi pegando uma amizade, conhecendo os meninos e tal, aí depois em fase da juventude, então a gente foi conhecendo que cada um já tinha algo de especial que Deus tinha derramado. Então vamos lá, queria perguntar aqui, primeiro para a irmã Glorinha, matriarca da família, a senhora lembra assim, como que foi o seu primeiro contato assim, com o evangelho? Se já foi direto no Ministério São Paulo ou em outra igreja, como é que foi? Então, eu comecei... Fala um pouquinho mais perto aí. Lá no Ministério São Paulo, eu comecei acho que no começo de 96, né? O Henrique tinha 6 meses, quando ele começou, né? Ele nasceu em 95. Então eu comecei lá com 6 meses, mas antes de eu começar lá, meu esposo que me levou na Universal, né? Na Olha. Universal. Ele que me levou, né? Ele que a mãe dele... Já ele não era evangélico, mas aí ele acompanhava a mãe dele. Certo. Né? Aí ele me levou, só que aí deixou eu lá e eu continuei e ele não ficou. Aí lá, como lá, assim, eles não... Tipo assim, eles não dá assim aqueles estudos assim pra se batizar. Ah, entendi. Aí eu fiquei lá na igreja, se batizei assim, sem saber de nada, tudo, né, sem entender. Aí quando foi 15 dias que eu se batizei, eu saí da igreja, né, da Universal. Eu saí, só que eu fiquei em casa. Aí a minha vizinha me apresentou a Rádio Atalaia, né? Tinha Atalaia, bem conhecida. Não conhece, né? Conhece a Rádio Atalaia. Então ali a Atalaia era como se fosse um culto nosso lá, né? Era 24 horas ali na Atalaia, né? Aí eu ficava assistindo o culto e de repente tinha a vizinha, que é a irmã Celestina, que você conhece. Certo. É a irmã que começou lá também desde o começo, né? Aí ela que fez o convite pra mim lá na igreja do Fanganiel, ela convidou eu e a irmã Odete, né? Aí nós fomos, aí era o pastor Paulo nessa época, né? Que foi no comecinho de 96. Aí eu já tinha aceitado Jesus pela rádio, né? Olha que legal. Eles fazem o apelo pela rádio, eu fiz o apelo. Mas aí eu cheguei lá no culto e eu ficava, será que ele não vai me chamar? Será que ele não vai me chamar? Ah, é verdade. Né? Aí ele, de repente, fez o apelo, eu fui lá na frente e completei, né? Aceitei a Jesus. E graças a Deus estou até hoje. Meu esposo não permaneceu, né? Mas eu creio que aquele que começou a boa obra veio para terminar. Opa, em nome de Jesus. E graças a Deus, meus filhos, né? Estão comigo ali desde o berço, desde o meu ventre, né? Ali meus companheiros. Como eu falei, o Rick tem 6 meses de idade. Né? Estamos aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor. E quando a senhora começou lá na Universal, tudo, depois a senhora com toda essa fé assim, aceitou a Jesus primeiro pela rádio, depois foi na igreja para confirmar. Quando que a senhora teve essa migração assim para outro ministério? Que a senhora foi conhecer outra igreja? Quando? Assim, não precisa dizer exatamente o dia, mas em que momento da sua vida? Porque primeiro que a senhora já começou falando que os meninos eram todos pequenos, né? sim. E a senhora muito sedenta, cheia de fé, né, pelo evangelho, a senhora foi pelo convite da Celestina. Foi. Isso aí depois como que procedeu assim? A senhora lembra na igreja quem é que estava dirigindo? Como é que foi o seu entrosamento, tudo lá Então, nessa na época? Era o pastor Paulo, né? Era o pastor Paulo. Era o pastor Paulo, né? Pastor Paulo da pastora Ivani, boa. Isso. Ele que dirigia lá, nessa época era ele que era o dirigente, né? Então ali foi um aprendizado muito grande, porque eu aprendi com ele, assim, que é a raiz, né? E nós aprendemos, assim, o foco mesmo, né, do evangelho, né? Certo. A gente tem que olhar somente para Jesus, seguir somente a Jesus. Não ir atrás de, tipo assim, de placa, não ir atrás de profecia. Certo. Coisas, né? Ali foi um aprendizado muito grande que eu tive com ele, que foi o nosso primeiro pastor, né? Foi o nosso primeiro exemplo de pastor, foi ele. Então eu tenho essa raiz dele até hoje, porque ele ensinou, assim, o básico mesmo, né? Que a gente fala assim, o feijão e arroz, né? O feijão e arroz. A raiz mesmo, assim. Então, o ensinamento dele foi, assim, perfeito para eu, tipo assim, eu não me apegar nas pessoas, não me apegar em pastor, né? Certo. Que nós tínhamos Verdade. Jesus, né? Ele tinha aquele ensinamento, assim, essa raiz que ele falava assim, até ele falava assim, que a gente não pode ficar pulando de galho em galho, Galho em porque galho, de sempre galho em galho é fala. macaco, né? Então eu tive esse aprendizado e falei assim, não, se lá na outra igreja tem Deus, aqui também tem, né? Se aqui tem problema, na outra igreja também vai ter.
Então eu fiquei firmado, olhando só para Jesus. Eu aprendi com ele isso, e nós devemos olhar somente para Jesus, né? Então eu estou aqui até hoje. Boa, muito Em nome bem. de Jesus. E eu queria perguntar assim para os meninos agora. Vamos lá, perguntar por Henrique. Nessa fase assim, que praticamente ele cresceu na igreja, o que você lembra que, tipo assim, que é algo nostálgico para você assim nessa fase da infância da igreja, assim? Tem algo que traz a memória? Na época do pastor Paulo, eu não lembro, né? Porque eu tinha 6 meses Certo. de idade. Mas depois. Aí pode contar depois, na época do pastor Cláudio, Boa. né, eu acho que eu tinha uns 7, 8, uns 10 ou 12 anos. E nós sabemos que nós fazemos parte de um ministério pentecostal, né? Certo. Então, né, eu não era batizado no Espírito Santo, não falava em línguas, né? E eu via, né, o pastor Paulo, né, cheio da palavra, o pastor Cláudio, cheio da palavra, cheio de unção, tinha um dom do ensinamento, um dom da palavra. Então eu via ele com aquela unção pulando, rodando, girando. Até hoje, hein? Até hoje, né? E dentro de mim, eu tinha aquele desejo de ser assim, de ter essa unção, né? De impactar também, né, vidas através disso, né? Até que um dia também eu pude experimentar no monte, né, com o projeto Resgate ali, a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu tinha 13 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi algo que me marcou muito, né? O que me mais marcou, né, foi o começo de tudo, da minha trajetória, assim, eu falo assim, em questão de despertamento, né? Certo. Para a área do reino, do evangelho, da palavra, do conhecimento. Foi a partir daí que despertou, a partir da migração, né, das crianças para o grupo de jovens. Certo. Foi aí que despertou o meu desejo de querer conhecer mais a palavra do Senhor, de querer ter mais de Deus, de querer ser cheio. Então ali para mim foi algo que eu não consigo esquecer, né? A primeira vez que eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti algo que eu não consigo explicar, né? Por mais que tenha outras ideologias que não acreditam nisso, né? Eu falo que isso é uma coisa real. É só quem experimenta, só quem sente sabe o que verdadeiramente é sentir a presença do Espírito Santo, né? Quem sente nunca vai negar que foi o Espírito Santo que fez aquilo, né? Então foi algo muito bom, foi algo que ficou marcado na minha mente, na minha memória, que não esqueço até hoje. Aí teve a trajetória do pastor Cláudio, que eu aprendi muito, né, ali no conhecimento da palavra. A época do pastor Adenilson também, que ficou uma década ali com a gente. O pastor Adenilson, a pastora Rosemar, foram nossos pais, nos ajudaram muito, nos deram conselhos, nos ensinaram muito bem a palavra, né? A passagem deles lá foi muito boa, né? Nunca vou esquecer, né, a minha gratidão para com eles, né? Então foi muito gratificante, né? O nome do Senhor, na época em que eles estiveram lá, foi glorificado, tanto com o pastor Cláudio, tanto com o pastor Adenilson, o pastor Rosemar, né? Eu nunca vou esquecer da obra que eles fizeram ali, né? Direcionados pelo Espírito, né, Santo do Senhor. Boa. Vocês, meninos, vamos lá. Não sei se é a mesma experiência, mas se for também, vocês podem falar. Mas o que marcou, assim, na vida de vocês, ou na infância, ou na adolescência, na juventude? Começa aí o Hércules, depois o Samuca. Né, como o Henrique antecedeu, eu me lembro também do tempo do pastor Cláudio, né? E eu lembro, como foi citado, era uma criança muito tímida, uma igreja cheia de crianças, as crianças iam todas para frente, aí eu ia para frente e depois voltava tímido, porque os irmãos estavam todo mundo olhando para mim, aí eu ficava tímido, voltava pro colo da minha mãe. E aí eu lembro também diversas coisas, né? Como o Henrique citou, de ver, né, os irmãos fervorosamente, né, adorando a Deus, louvando, no momento da palavra, né, que é o momento da reverência também. Então, isso tudo contou pro meu crescimento, né, espiritual e também ministerial, né? E eu lembro que quando acabava os cultos, ou nos dias que não tinha culto, eu e meus irmãos, né, nos juntava dentro de casa, aí a gente fazia os mini cultos. Eu sabia que eles não tinham aprendido assim do dia pra noite, não é só. A gente ficava imitando os pastores, né? O pastor Cláudio, né? No tempo do Adenilson não muito, porque já era jovem, né? Começou a entrar no momento da adolescência. Mas eu lembro, né, vagamente assim, que a gente fazia esses pequenos cultos,
E aí chegava na igreja, nós não fazia nada, né? Por causa da timidez. Mas foi um momento muito marcante, porque era um momento cheio de alegria, né? Para uma criança. Hoje a gente sabe que muitos lugares não são assim. Mas foi um lugar na minha infância ali onde eu aprendi muito, aprendi a ser amado, aprendi a estar envolvido, né, nesse ambiente de culto, aprendi a reverência, aprendi a me comportar dentro de um ambiente de culto. Boa. Então, pra mim foi muito importante, né? Deixar o Samuel falar um pouquinho. Boa, não, imagina, fica à vontade. Tem essa não. Não, vamos lá, Samuca. E você, como é que foi a questão da sua experiência, assim? Se foi também similar ou se foi em outra fase da sua vida que você lembra, assim, e é um momento nostálgico e bom pra você. Como é que foi? Então, pra mim, eu digo que a minha experiência, fala mais pertinho aí. Agora de sentir mais a presença do Senhor está sendo agora. Sim, graças a Deus. Nesse tempo de hoje, porque a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Porque em vista dos dois, não sei se parece, eu era mais relaxado nessa área de ler a Bíblia, de buscar, de estar mais ativo na obra. Quando eu era mais novo, eu era mais ativo. Eu frequentava todas as escolas dominical. No tempo do pastor Cláudio, a gente falava que a gente que acordava eles e batia lá bem de manhãzinha cedo. E hoje pra acordar cedo é uma luta. Caramba, meu Deus do céu. É isso aí que me traz a memória, desde quando a gente era pequeno. A gente sempre foi envolvido. E sentado aqui viver a memória da Elizabeth e do Joel. Que Elizabeth passaram lá na igreja, bem lembrada. E o Joel. E ela era uma professora também da escola dominical, ela ajudava bastante na obra. E eu lembro que em tempos de ceia, quando tinha ceia, ela reunia as crianças e fazia a ceia com as crianças para explicar para entender, era, né? Para aprender desde cedo. E foi assim que legal. A gente foi crescendo nesse ambiente de culto, aprendendo o real significado da ceia, aprendendo o real significado de você prestar um culto ao Senhor. Sim. Porque sabemos que um culto ele é corpo, alma e espírito. Verdade. Então a gente sempre foi crescendo nesse ambiente de ensinamento e adoração ao Senhor. E foi uma dessas experiências que foi marcante. Legal, boa. Para vocês meninos aqui, qual foi a fase mais difícil que vocês enfrentaram assim na vida pessoal de vocês? Porque hoje vocês já são assim homens grandes, maduros, a gente pode dizer isso, passaram por essa fase da juventude e tal, mas cada um, querendo ou não, tem o seu particular, uma hora com Deus. Mas assim, na vida pessoal ou espiritual de vocês, eu queria escutar de vocês qual foi a fase assim mais difícil que vocês enfrentaram. Pode começar aí o Henrique e tal, fica à vontade. Pessoal, na minha vida. Se vocês lembram, tá? Se não, pode na passar. minha vida particular. Pode ser particular, enfim. Da família, assim, pode. Qual foi o momento assim da sua fase assim que foi mais difícil? Vamos lá. Então, partindo pro lado pessoal, né, como eu sou o irmão mais velho, tenho 29 anos, eu acompanhei algumas coisas dentro da minha casa, né, em relação ao relacionamento, à convivência do meu pai com a minha mãe, né? Como a minha mãe falou, o meu pai que apresentou a igreja para minha mãe, mas ele não permaneceu. Entendi. Quem permaneceu foi ela, né? Até então, né, o meu pai ele não tinha vícios, né, como fumar e beber, certo? Né? Ele não tinha vícios, então ele dava total atenção e assistência, né, dentro de casa, minha família, né? Até então era só eu nascido, então eu tinha, como a minha mãe sempre falou, eu tinha tudo do bom e do melhor, até convênio, certo. O que na época era difícil, eu tinha também, né? E por conta do meu pai, da minha mãe ter perdido um filho antes de mim, né? Eu sou mais velho, mas minha mãe ela perdeu uma criança antes de mim, né? Isso afetou muito meu pai. Né, ele entrou no começo de depressão ali e isso afeta até hoje, né, ainda mexe muito com ele. E aí ele procurou algumas fugas, né, que foi o cigarro, né, e a bebida. Né, ele virou um alcoólatra, né, e eu acompanhava tudo, né, porque onde nós moramos, né, era motivo de chacota, né, a minha casa e a minha família, e eu acompanhava tudo isso. Meu pai, né, ele saía para beber, não tinha hora para voltar e todo dia ele chegava machucado, chegava ralado, né, chegava
bêbado, não conseguia andar. Minha mãe tinha que sair de casa para ir buscar ele na rua, né? E eu ia junto com ela. E então eu tinha vergonha, né? Não é vergonha do meu pai, é vergonha da situação, porque nenhuma criança quer passar por isso na frente de outras pessoas e outras pessoas dando risada da sua cara em vez de ajudar, né? Motivo de chacota, né? E nós nunca fizemos mal para ninguém, nunca mexemos com ninguém. Não estou falando aqui que nós somos santos, que não erramos, que não somos pecadores, jamais, né? Nós estamos na igreja porque a igreja ela é um hospital, né? E nós precisamos do médico que é Jesus Cristo, mas nós nunca fizemos nada de errado para ninguém, mas a nossa família ali era motivo de chacota. Então isso, né, no meu pessoal como criança mexeu muito comigo, né? Eu, né, cresci uma criança revoltada, né, revoltada com a situação, revoltada muitas das vezes com meu pai, né? Claro que eu já o perdoei, né? Porque eu sei que não era só ele ali também, né, fazendo as coisas. Eu sei que o inimigo ele se aproveita da situação para usar a pessoa que está mais vulnerável para nos atingir, para atingir a minha mãe que estava firme, levando nós por caminho certo, para atingir nós que nós estávamos no caminho certo. Então ele vai usar pessoas que estão mais próximas de nós, pessoas que mais nós amamos, para nos ferir, para nos machucar, para, né, nos desestabilizar, né, para fazer com que as nossas estruturas sejam abaladas. Então, eu meio que cresci uma criança revoltada com aquela situação, né? Claro que hoje, mais maduro, jovem, eu já entendo, né, como que funciona esse tipo de situação, mas a vergonha que nós passamos foi muito grande, né? Mas hoje, né, hoje ele não está no caminho do Senhor, né? Hoje ele não está, mas ele melhorou muito, porque nos congressos gerais que tinham aqui na sede, que na época era em Etelvina, né, não era aqui ainda, o meu pai ele proibia minha mãe de ir para a igreja. Minha mãe não ia para a igreja, não ia para congresso, ela não participava dos cultos, não participava dos congressos. Era muito, muito difícil ela ir para a igreja. E eu, como filho mais velho, acompanhei tudo isso. E eu, como cresci uma criança retraída, introvertida, eu fui absorvendo tudo isso e guardando dentro de mim esse rancor, esse ódio, né? Claro que hoje não tem mais esse ódio, não tem mais esse rancor, né? Às vezes a gente quer deixar o coração duro tomar conta, né? Mas nós temos que pedir socorro para Deus ali, para Deus, né, agir, e nós procurarmos entender a situação, encontrar o equilíbrio, né? E então foi um momento turbulento, né? Que eu lembro, que eu não esqueço, né, nas nossas vidas. Eu acompanhei tudo. Meu pai foi alcoólatra, ele chegou a ser internado. Meu pai ele tinha abstinência, ele deixava de comer para beber, né? Ele não comia, ele não se alimentava, e isso dava muita abstinência nele, porque ele substituía a comida pela bebida, e quando ele não bebia ele dava convulsão, né? Eu lembro de uma vez que ele deu uma convulsão na minha casa, que foi a primeira vez que eu vi ele dando convulsão, né? E eu vi tudo isso, eu não me esqueço. Para mim é como se fosse hoje, né? Ele estava num quartinho lá que nós tínhamos na época. Eu lembro que ele revirou os olhos e bateu a nuca no botijão de gás. Foi um barulho tão grande que parecia que foi uma pedra que bateu no botijão, né? E isso eu acredito que foi Deus, porque ele bateu a nuca, ou ele poderia ter morrido ou ter ficado com sequelas, né? Vegetando, né? Teve outras vezes também que no meio da rua, ele andando assim, ele dava convulsão e caía no meio da rua, a ponto de quê? De cair numa ribanceira, a ponto de cair num barranco, de um carro atropelar ele, passar por cima e morrer, né? Ele já deu convulsão no trabalho. Meu pai, na época, ele trabalhava como tosador de cachorro, né? Sim. E ele ajudava nas cirurgias também dos cachorros, né? Então ele tinha uma profissão, e ele cuidando do cachorro ali, né, cachorros ferozes, né, cachorros grandes de raça, ele dava convulsão trabalhando. Então foi um momento que ficou na minha memória, que eu não esqueço, né, um momento pessoal, né, que, né, foi muito difícil aquela situação, aquele momento em que nós passávamos, né, condições financeiras também, porque como meu pai, ele sustentava o vício dele, era mais forte do que ele, o dinheiro que ele recebia, o salário que ele recebia, em vez de ajudar dentro de casa, ele pagava as dívidas no bar, né? Então ele chegava a dar R$30 para minha mãe fazer feira, né? Então minha mãe às vezes pegava um ovo para dividir para nós 4,
entendeu? Um ovo só, porque meu pai ele pegava o dinheiro dele para pagar as dívidas do bar, né? Claro que hoje ele ainda, né, bebe, ele ainda fuma, mas não é mais como antes, né? Melhorou muito mesmo, né? Melhorou consideravelmente, né? Eu acredito que é só questão de tempo para que ele venha para o reino de Deus, né? Hoje ele é temente a Deus, ele não critica a gente mais por estar na casa do Senhor, ele tem orgulho de ver os filhos dele na presença de Deus, não proíbe a mãe de ir para a igreja, né? Não reclama, né? Claro que cada um tem os seus defeitos, mas nós se comparando, né, a como ele era antigamente e como é hoje, nós vemos que Deus ele está fazendo a obra, né? Às vezes nós pensamos que a obra de Deus é de uma hora para outra, a gente não entende o que Deus faz, às vezes o que Deus faz é um processo e nós estamos dentro desse processo. É como eu sempre falo, né? Todo processo ele tem uma data de validade. Uma hora isso vai acabar, né? Uma hora isso vai ter fim, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu creio que um dia nós poderemos, nossa família poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, aí sim. Vamos lá, passar pro Hércules aqui. Hércules, a mesma pergunta aqui para você. Se teve uma fase assim que marcou, se foi a mesma, ou enfim. Fica à vontade. A fase assim que me marcou, né, como a gente somos em três filhos, né? Mas cada um com a sua visão diferente. Certo. Né? Às vezes muitas pessoas passam esse dentro de casa também e têm as visões diferentes, né? Pela classe de idade, né? Pela infância. Mas eu lembro que a parte que mais me marcou assim da minha infância, uma parte até mesmo triste para mim, né? Tem a ver um pouco com essa história da parte do meu pai, né? Desse relacionamento como era dentro de casa. Só que quando eu vim, né? Quando eu passei a crescer, eu não enxergava, né? Como o Henrique chegou nessa gravidade, né? Eu já enxerguei uma parte que era um pouco mais tranquila. Eu acho que foi até mais difícil para os meus dois irmãos, né? Mas quando eu cheguei nessa parte, ele já tinha, né, liberado minha mãe para ir mais frequente no culto, né? Eu lembro que ele não deixava eu faltar nos cultos, ele pedia para mim ir para os cultos. E então nessa parte eu já peguei uma parte diferente, né? E conforme foi crescendo, aí o Rick até citou, né, uma parte de né, crescer uma criança com uma rebelião, né? Eu me lembro que foi na parte da escola, né? Que foi quando a nossa casa veio a desabar, né? E isso mexeu muito com a estrutura, porque eu ia para a escola e a gente ouvia muita criança: meu pai tem a casa, meu pai tem aquilo. E eu lembro que a gente foi morar debaixo da igreja, né? Morar de aluguel, né? Na parte de baixo da igreja. E ali, né? Eu comecei a ter pensamentos, né? Falar: todo mundo tem uma casa, a gente não tem. A gente necessita da igreja, precisa da igreja para estar, né, morando dentro de uma casa, né? Então isso foi mexendo muito com a cabeça. E aí eu lembro que, né, nesse tempo, né, eu comecei a ter uma parte rebelde, né, com a minha mãe, com os meus pais. Comecei a dar muito trabalho na escola, né? Comecei a andar com umas amizades, a cabular, a faltar, né? E eu lembro que meu pai e minha mãe, eles sempre ensinou, né, a não ser assim, né? Porque ele sempre educou, que minha mãe nunca me ensinou essa parte. Então foi uma parte ali que eu tive uma rebelião, né? Por falta do meu pai juntamente conosco na igreja também, né? E depois disso minha mãe, ela foi sempre ensinando, né, que o importante é ter Cristo, né? O importante, né, é sempre estar nos caminhos do Senhor. E ali ela foi me moldando com a fé dela, foi me moldando com a oração, moldando, né, com o ensinamento, né? Então essa parte a gente venceu, né? A gente venceu e hoje, né, voltamos para nossa antiga casa, bem melhor, né, do que era antes. Então a gente não entende, né, as situações, o que é preciso acontecer para a gente chegar em um objetivo melhor, né? Então essa parte da minha vida foi um pouco difícil, né? Mas, né, alcançamos a vitória em nome do Senhor Jesus. Boa. Vamos lá, Samuca. E você? Qual foi aí a sua fase assim? Minha fase foi praticamente um pouco junto com o Henrique também, como ele disse, sobre o nosso pai. Lembro também de algumas vezes quando a gente ia para a igreja com minha mãe e quando a gente voltava estava trancado o portão com o cadeado, amarrado com fio,
porque ele falava que se a minha mãe fosse, ele não ia deixar ela entrar dentro de casa. Então eu lembro desse tempo que ele trancava tudo e a gente ficava lá de fora, conversando, tentando dar um jeito para entrar, pra ele deixar a gente entrar. Então a gente passou por essa fase. E uma das fases que também o Hércules já citou, que foi difícil, foi quando a nossa casa caiu. Nossa. E ao qual eu também creio que foi Deus que deu um livramento pra gente, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E lá em casa era assim, 2 cômodos. Era um cômodo onde a gente ficava, certo, e o outro ficava as coisas, as bagunças, esses negócios. Um quartinho na bagunça. E lá era tão pequenininho que na cama dormia eu, minha mãe, o Hércules, e o Henrique dormia num sofazinho pequeno do lado. Aí, então eu ficava nós 4 na mesma cama. E no mesmo quartinho ali era a cozinha tudo junto, certo. Não tinha muitas vezes TV, esses negócios, a gente tinha que se virar, brincar com o que tinha. E a gente ficava nessa infância aí, por isso que marcou muito a gente. Aí esse tempo também da casa, quando ela veio cair, ela caiu, não tinha ninguém. Nesse dia estava chovendo muito forte. Meu Deus do céu. E a gente estava jogando bola na rua. A gente desobedeceu, através da desobediência. Entre aspas, através da desobediência, verdade. A gente foi livre de sal. Rapaz. Porque minha mãe, ela trabalhava com uma mulher, acho que era da revista da Avon, era Gorete, eu nem lembro o nome dela. E ela morava em Tiradentes. Minha mãe tinha que resolver, tinha que ir lá em Tiradentes e deixou nós 3 dentro de casa. Aí ela falou, não sai pra rua porque vai chover e fica dentro de casa. Rapaz, foi um livramento. Aí começou a chover, aí os meninos, nosso primo Marcos Marcondes, que é o correto do família aqui é pequena, viu? Praticamente, se for ver, a gente tem uma ligação forte aqui. Família grande. Aí eles chamaram a gente pegou e foi. Descemos, começamos a brincar e a chuva tava muito forte, que eu lembro que a gente deitava nessa esquina perto da guia assim, e a água levava a gente, tão alto e tão forte que tava. E eu lembro que o Henrique, ele subiu, que ele falou que tinha que fazer uma necessidade, certo. Ele subiu e ela tinha, na nossa parede do outro quarto, ela tinha uma rachadura de cima a baixo. Atrás desse muro, ele era barro, então vazava muita água. Aí eu parei do nada assim e senti, vamos chamar o Henrique subiu. A gente subiu, quando a gente subiu ele tava puxando a água, que tava vazando, ele puxando a água. Henrique, vamos descer. Foi eu, um rapaz, o Felipe. Aí a gente chamando, aí pegamos e descemos. Quando a gente subiu, a gente viu a casa, o barranco todo em cima da casa. Aí minha mãe chegou, a gente viu. Aí nesse período, antes da gente descer para a casa da igreja, a gente ficou num quartinho, que a dona Odete, vocês conhecem, é a nossa segunda mãe, que conhece as nossas, tudo que a gente passou, as nossas aflições, as nossas dores, angústias. E ela sempre esteve ali, sempre foi o braço direito da minha mãe, sempre ajudou, sempre apoiou tudo que a gente necessitava. Ela sempre estava ali para nos socorrer e nos ajudar. Então a dona Odete, a gente ficou ali no quartinho um tempo. Depois foi quando a gente mudou para baixo da igreja. Certo. Os irmãos conhecem, foi lá. Tinha uma casinha, a gente começou a ficar lá até a gente se reerguer e poder construir a nossa casa lá onde a gente está. E nessa fase aí, só para lembrar, era a fase do pastor Denilson, da pastora Rosemar. Eles já tiveram aqui no nosso podcast, eles começaram a contar um pedacinho assim, como uma parte também que chamou muito a atenção deles nessa época, em que Deus tocou neles, que eles tinham que fazer isso, né, nessa época. E aí vocês estavam na direção deles como pastores, né, nessa fase. Entendi. Abrir a mão da prebenda dele. Graças a Deus. Olha só. A gente fala que ele foi um pai presente, né? Então foi numa fase assim bem marcante, né, de vocês, né, da pré-adolescência, adolescência, né? Fase que marca, né? Que bem. E só para concluir rapidinho, eu lembro que antes mesmo da casa cair, ele tinha feito uma campanha, o pastor Denilson, que a gente ia entregar no monte. Ele pediu para a gente escrever no caderno, não lembro se eram os nossos sonhos, alguma coisa, uma folha, e apresentar no monte. E eu lembro que eu era pequeno, lá tinha uma cama, eu ajoelhei na cama e comecei a escrever num pedaço de papel. E eu pedi uma nova casa, eu lembro até hoje. Deus, eu quero uma nova casa. E a gente subiu no monte e queimou. E passou tempos, e aconteceu isso. Hoje eu creio que foi um trabalhar de Deus, para ele nos estar dando essa nova casa, porque quando a gente retornou de um cômodo, se tornou 4, 3. Olha. A gente tinha o nosso próprio quarto, a gente dormia na nossa própria cama. Graças a gente tinha a nossa própria privacidade. Eu creio que isso tudo foi para a glória de Deus, para nos estruturar e ver que Ele cuida nos mínimos detalhes. E foi nossa, fase que ele... Rapaz, até eu fiquei assim, ó. Isso porque eles não contaram nem o resto. Gente, mas olha, eu queria aproveitar
Queria pedir pra vocês cantar mais uma música, porque eu acho assim que de tantas experiências, depois eu vou entrar com outras perguntas aqui pra irmã Glorinha, como pessoas assim que pode dizer que vocês são resilientes, né? Henrique, né, como um irmão mais velho, o irmão mais velho sempre sofre, né? Um pouco mais aí, sempre da família, quando se tem muitos irmãos assim, sofre, mas assim, como oportunidade que vocês estão tendo assim de poder agradecer ao Senhor, eu queria que vocês louvassem mais um hino aqui, passar até o microfone aqui para vocês. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele.
Irmãos, bom, queria perguntar também pra irmã Glorinha. Você, irmã Glorinha, que carregou, né, esses meninos aí pra cima e pra baixo, como você mencionou, e de todos os sentidos, né, literal, enfim. Pra senhora, assim, foi muito difícil criar 3 meninos, 3 homens assim, porque passa pela infância, a gente pensa que é difícil. Tá tudo ali a mesma cabeça e tal. Vocês têm a diferença de quanto tempo? 2,5. Certo. E aí vem a infância. Depois vem essa fase da adolescência e a juventude. Você pode dizer que teve alguma fase difícil assim deles na questão da criação? Porque chega uma hora que você não tem tanto controle assim. Você teve ou não teve? Como que foi pra senhora? Então, teve, né, assim, difícil, porque já era difícil ter, tipo assim, eu fui pai e mãe deles ao mesmo Isso. tempo, né? E nem eles falaram assim, ele tinha um pai, mas não era um pai presente, Isso. né? Então, todos eles se espelhavam em mim, né? Tanto que eu tinha, quando o Rico tinha 4 anos e pouco, ele falava assim, quando eu crescer, eu vou ser igual meu pai, vou ficar no bar, vou ficar bebendo, não sei o que, meu Deus, não deixa. Eita, O meu maior difícil. medo era ele seguir, né? Mas tanto eu pedia a Deus, eu falei, meu Deus, não deixa. Era 24 horas pedindo isso pra Deus, né? Não deixa. E graças a Deus, né, que eu ensinei, assim, o Espírito Santo me deu graça, né, pra eu criar eles no caminho do Senhor, né? Foi Deus, né? Porque se não fosse Deus, Com o Espírito certeza. Santo, né? Ele nem ia aguentar essa fase, né? Com certeza. Era, assim, muito difícil, assim, era e não era, porque foi assim, foi uma barreira quando eles eram pequenos, né? Que tinha, assim, passar por essa dificuldade, nessas coisas. Aí nessa época, assim, não tinha aquela... Assim, quando eu nasci igreja no começo, não tinha aquela, assim... Essa estrutura que depois foi assim... Tipo assim, era todo mundo, assim... Cada um com a sua Tudo vida, junto. sabe? Ah, entendi, Não, tipo entendi. Assim, a igreja, né? Aí depois que veio, assim, a fase do... Quando foi do Aibo do pastor Denilson, né? Que veio, assim... Que se tornou uma família. Tanto que a gente não chamava igreja, nós chamava família com Daniel, né? Entendi. Aí, então foi aquele amor, assim, aquele coisa que... Tipo assim, a gente... Um sentia a dor do outro. Entendi. Se um tivesse triste, nós já sabia que aquele estava triste, né? Então foi assim, graças a Deus, né? Foi essa fase que Deus me deu. E tipo assim, foi... Assim, abaixo de Deus, era o louvor que me sustentava. Que bênção. Abaixo de Deus era o louvor, porque A tinha... senhora sempre teve esse hábito, então, de louvar. Sempre, 24 horas louvando, 24 horas lavando roupa, louvando. Que tudo bênção. fazendo da casa, louvando. Todo canto que eu ia, eu louvava, assim... tipo assim, às vezes a gente ia na campanha à tarde, tinha os cultos nos lares à tarde. Uhum. E eu ia à tarde, porque meu esposo não deixava eu ir para a igreja, né? Então eu andei escondido dele, porque às vezes quando ele chegava, não sei o que, deixava alguém olhando. Aí quando ele chegava, eu já sabia que eu saía. Aí eu ia à tarde para poder, porque ele não deixava eu ir à noite, né? Certo. Aí quando eu chegava lá, as irmãs falavam, aquelas irmãs, né, que usava para falar com a gente. Que bênção. Que Deus se agradava de eu estar louvando, que era para eu continuar louvando, né? Mas teve uma época assim que eu não tinha forças para nem orar, né? Eu só louvava e a força que Deus me dava era só louvar. E hoje eu olhava, teve uma época que eu estava tão angustiada que eu não tinha força nem para chorar. Olha só. Eu não tinha lágrimas para chorar. Tava até Era seca, tão né? De angustiada tão que angustiada. Eu olhava Deus pedindo a Deus para eu chorar. E não conseguia chorar. Né? E hoje eu choro assim. Hoje tá fácil de chorar, né? Hoje as minhas coisas fazem diferença, né? A gente não dá valor às coisas, né? Não. Então hoje eu dou valor a Deus porque eu consigo chorar. Que porque bênção. nessa época eu estava com uma angústia tão grande que hoje eu olhava a Deus pedindo para chorar e não tinha nem lágrima para chorar. Né? Eu só falava, Deus me dá graça, Deus me dá graça, me dá graça. E me dá força, me dá força. A minha oração é essa, me dá graça, me fortalece. E eu só conseguia só louvar. Assim, era tudo louvor na minha vida, né? Certo. Na época ainda não tinha os dois, o Rico era pequeno. Aí o Rico ficava comigo lá em cima da cama, lavando o louvor atrás do outro, o Rico lavando comigo, né? Que bênção. Aí meu esposo, na época, o Rico contou que tinha essa fase de ficar caindo no meio da rua, né? Bêbado assim. Aí eu ficava acordada, só Deus um pouco da manhã, as pessoas batiam na porta. Vai ali buscar teu esposo que tá caindo na rua. Vai ali buscar teu esposo que tá dentro do esgoto. Porque nessa época tava fazendo, lá não tinha asfalto, né? Tava fazendo aqueles câmeras de encanamento da Sabesp. Era aqueles buracão bem grande, né? Aí quando a gente ia lá na rua, eu pegava ele caído naquele esgoto lá. Aí outra vez de madrugada, 2h pouco da manhã, eu fui lá, e o Rico comigo, tá de mim, né? Pequenininho. Eita. Aí eu fui lá, vai ali que tua esposa caiu. Chegou lá, tava garoando, lá deitado na rua, caindo no esgoto, todo cheio de xixi. Lá no meio da garoa, no meio da rua, eu trazia ele, buscava, né? E eu não tinha, assim, todo mundo falava, me dava conselho pra largar dele, pra separar dele. Aí eu falava, não, porque Deus, né? Graças a Deus, desde quando eu comecei lá, Deus fez uma promessa pra mim, né? A senhora tomou posse, né? Foi a primeira profecia que eu tive lá. Foi na época lá no Paganiel, foi a primeira profecia que Deus falou comigo. Que Deus ia levar ele. Então, porque eu creio, né? De um Deus do impossível. E eu posso crer na manhã que aquele que começou a obra é para terminar. Então, eu peguei isso. Eu falei assim, eu sei que Deus
Né? Todo mundo falava, larga ele, separa dele, né? Eu falava, não, eu falei, meu sonho não é esse. Meu sonho é que Deus vai salvar ele e vai libertar ele e vai comigo para a igreja. Sim, com certeza. Para Deus não tem nada impossível. Eu falava, meu Deus. Aí. Então eu não tinha essa experiência assim, né, dos irmãos, de ter aquele apoio, né? Eu só me apoiava assim, em Deus mesmo, assim, era eu e Deus e eu, tete a tete. É, né? verdade. Era só Deus e eu e Deus ali, eu só louvando, a minha força abaixo de Deus era louvor. E então, no caso, a senhora pode dizer que a fase mais difícil, então, não foi assim, dessa adolescência dos meninos, foi mais, sempre batia na fase do seu marido. Sim, é porque... Pelo fato dele não ter Jesus e tal, não ter tido essa transformação. Mas só que graças a Deus, assim, eu ensinei a boa parte. A melhor parte que foi ensinar a criança no caminho que deve andar, né? E graças a Deus que o pai dele mesmo, com esse vício todo, ele sempre ensinou aos filhos a ser honesto, a ser trabalhador, a retidão, a respeitar, né? E eu falava assim pra ele, ó, que já teve uma época que nem um cachorro respeitava ele. Eita Deus. E eu batia na tecla, ó, esse é o pai. Eu falava para os meninos, é seu pai, você tem que respeitar, mesmo que você está vendo a situação, sim. Ele é seu pai. Então você tem que respeitar, independente do que for, ele é seu pai. Né? Porque não quando eu falo nenhum cachorro, porque tem uma época que tem um bar lá que ele fazia conta nesse bar, né? E ele trabalhava com veterinário, então ele deu para a dona do bar aquele Doberman, né? Esse cachorro filhotinho. Nossa. Aí esse cachorro cresce rápido, né? Sim, sim. Quando minha esposa, de repente, foi lá no bar dessa moça, caiu dando convulsão dentro do bar. Meu Deus, né? do céu. Aí eu me lembro como hoje, ficou aquilo na minha mente, assim, como se fosse um filme. Quando a minha esposa caiu no chão dando convulsão, o cachorro foi abocanhar ele. Porque o cachorro viu aquela situação, já foi, né, E aquilo ali, a dona do bar ficou dando risada daquela situação, né? E eu ali, pegando ele, falei, meu Deus, aquilo ficou na minha mente, assim, a risada dela. Eu falei, como uma pessoa pode ser desse jeito, né? Ver ele ali dando convulsão e o cachorro querer pegar ele e ela dando risada. Então aquilo ficava na minha mente, assim, eu andava assim, cabeça baixa na rua, que o nome dele era Cirrose, eu falei dele, né? Meu Deus, eu tinha até apelido. Era Cirrose Meu Pinguinha, Deus do céu. Então aí ele, como ele estava assim, aí começou a fazer, tanto que ele ficou 10 anos de veterinária e ele foi mandado embora sem direito a nada por causa desse vício, né? Meu Deus. Sem direito a nada, e foi nessa época que os irmãos dele juntaram, fizeram uma vaquinha e fez um tratamento particular nele, lá no Ribeirão, São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto que fala. Né? Fizeram assim, aquele particular, porque ele não aceitava internar. E apesar que ele falava assim, eu não quero ser internado porque eu não quero me separar dos meus filhos. Ele falava se internasse, ele fugia, né? Entendi. Aí eles fizeram esse tratamento assim. Só que assim, ele fez aquelas aplicações que faz, né? Aí misturava com a bebida e ficava doido. Nossa. Aí tinha que amarrar ele. Aí ele tinha que. Não podia beber, eu tinha que ir atrás dele no bar para ele não misturar com remédio. Sim. Aí eu vinha buscando ele nessa época, tinha uma bicicleta de marcha, aquela bem antiga, né? Assim, que era bem cara, que era de marcha nessa época, sim, né? Sim. Aí eu ia buscar ele no bar, aí vinha eu segurando a bicicleta e ele segurando em mim. Meu e vendo Deus eu cair ele, bicicleta e tudo. Céu. Aí quando ele era lá em cima na rua, perto da minha casa, tinha outro bar e todo mundo assim na rua, dando risada na nossa cara. E eu vinha cabeça baixa, assim, triste, segurando a bicicleta e ele segurando em mim. Nós caímos todo mundo, né? E aí eu cabeça baixa e, nossa, só que teve uma época assim da minha vida que aí Deus fez como se fosse um filme, né? Sim. Assim, eu lembrando tudo isso como se fosse uma retrospectiva. Aí Deus falando pra mim assim, lembra naquela época que você pensava que você estava sozinha? Na época que você vinha ali, você, seu esposo, né? Você pensava que você estava só? Que bênção. Deus é fiel, que cumpre promessas, hein? Eu não estava só, porque eu estava ali segurando nele. Na bicicleta, ele segurando em mim e Deus segurando na minha mão, né? Aí os meninos, era tudo assim, de jogar pedra nos filhos, né? Ele era assim, aquele pai rígido, né? Não deixava os meninos ficar na rua, assim, né? Não deixava ficar de pipa, essas coisas. Severo até demais. Que não era para ir para a rua quando aprendeu que não prestava. Né? Entendi. Né? Aquele cuidado do pai, né? Aí aquela rigidez tudo, ele fez um muro bem grandão assim. Aí os meninos ficavam em cima do muro, assim, subia para poder olhar para a rua. Mesmo assim, os meninos da rua jogavam pedra neles, assim, eles na nossa casa, o pessoal jogava pedra neles. E eu falo, meu Deus, por quê? Né? Depois eu fui entendendo. Que a palavra fala assim, né? O que acontece agora a gente não entende. E aí, mais pra frente, a gente vai entender lá na frente, né? Aí depois eu fui vendo que ninguém joga pedra no árvore que não dá fruto. Aí eu entendia porque todo mundo jogava pedra em gente, todo mundo, né, apedrejava gente, jogava pedra nos meus filhos. Eu falei, ninguém joga pedra no árvore que não dá fruto, né?
Então, tudo que acontece agora a gente não entende. Nós só vamos entender lá na frente da experiência. Né? Então, foi essa fase assim. Só que foi uma luta terrível, mas graças a Deus sempre tive o Pai e o Espírito Santo para me ajudar. A senhora se sentia abraçada, né, pelo Espírito Santo. Eu sentia a ajuda deles. E assim, graças a Deus era... Tipo assim, meus filhos, graças a Deus, não é porque são meus filhos não, mas é meus orgulhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque assim, abaixo de Deus, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles eram a minha força. Né? Mesmo pequenininho, eles que me davam ajuda, porque eles carregam comigo, eles na minha barriga. Foi assim, aí, grudado ali comigo. Tudo quanto lugar que eu ia era assim. Vocês são bem unidos, né? Era um colo, o outro segurando na mão do outro segurando na mão do outro e a bolsa do lado. Porque eu carregar os três, porque meu esposo não deixava vocês sozinhos. Sim. Porque ele falava que se eu fosse sair sozinho, que era pra eu contar, mas ele não contar. Eita, então, todo canto que eu ia, tinha que sair com os três. Céu. Todo canto, né? E a minha felicidade do mundo, assim, é ter meus filhos na presença do Senhor, é louvar a Deus na presença do Senhor. É ter... Não há dinheiro que pague. Né? A gente tá louvando ali no altar do Senhor com meus filhos. E já que você tá falando assim que eles são seu orgulho, né? Essa coisa toda aí, tá? São bem grudados, vocês são uma família assim bem unida. Como que a senhora vê assim os seus filhos agora que eles já são tipo homens assim? Logo, logo vem aí outra geração, vem os netos aí uma hora. Como que a senhora vê assim... tipo assim, essa ruptura, porque querendo ou não, né, uma hora tem que cortar o cordão de vez aí. Como que a senhora vê? Meu Deus. Já tô com medo, né? Assim, o Samuel mesmo que não saiu da minha casa porque ele construiu em cima da minha casa. Foi esperto. O Wesley é 2 minutinhos da minha casa. Olha só. Agora só que vai separar, vai ficar mais longe, né? Meu eu já Deus tô assim, do céu. já tremendo nas bases. Eita, meu Deus porque do céu. Foi meu companheirinho desde a minha barriga, desde que eu tava Não, é na minha verdade, barriga, né? é verdade. Então, assim, abaixo de Deus, foram os meus companheiros, né? Que me deram força ali, abaixo do Pai do Espírito Santo. Foram que me deram força, foram meus companheiros. Todo canto que eu ia, ele estava comigo ali, vai para a igreja, tudo que é lugar, para responder carta, tudo é com eles, tudo é eles, tudo, né? Então eu já estou assim, imaginando quando o Henrique for. Eita, já está preparando o coração, hein? Né? Mas graças a Deus, que apesar de tudo, graças a Deus nós temos a união, não só a união da família, mas como a união, né, divina, né? Não tem só união assim de sangue. E já que você está falando de união, aproveitar já aqui. E as suas noras, que são tudo filha adotiva? E aí, como é que a senhora se dá bem? Como é que é o relacionamento? Perguntas agora de família agora. Como é que é? Então, nos damos bem, né? Graças a Deus, nos damos bem, muito bem. Graças a Deus que todas servem ao Senhor, né? Que bom. Que é a melhor parte, né? A boa parte. Então, todos nós nos damos bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Elas vão ver esse vídeo, entendeu? Cada uma vai ver esse vídeo. Agora falta a Jaque, que tá fazendo. Tem a Jaque, que tá aqui. Eita, meu Deus do céu, hein? Eu espero que ela seja uma bênção na vida do Henrique, né? Em nome de Jesus. Amém. Um vai dar força pro outro, né? Nome Quando não de tiver ali sem força, um animar o outro. Nome de E Jesus. eu espero que ela venha pra somar, né? E as três vieram pra somar. Né? Boa. Queria perguntar pros meninos aqui. Nessa fase, já que eles foram praticamente, eles cresceram mesmo dentro do Ministério São Paulo, né, e viram muita coisa, principalmente assim dentro da igreja, no sentido de pastoreio, porque ali na nossa igreja de Fanganiello teve muitos pastores. A senhora lembra mais ou menos, antes de eu perguntar para os meninos, os que passaram ali? O primeiro foi o pastor Paulo. Certo. Aí depois do pastor Paulo teve assim, mais assim para ajudar, né? Que certo. Teve o Natalino também. Boa. Teve o filho do pastor Carlos, que morreu, que era Marcelo. Ele chegou a dirigir também lá, quando o Fanganiello mudou lá para a rua de cima, outra rua. Certo. O Bandeirantes foi o Marcelo, o Natalino, né? Depois teve o pastor Almir. Veio o pastor Almir também, ficou um pouquinho também de tempo. Depois do pastor Almir veio o pastor... Aí o pastor Paulo voltou de novo, que ele foi 2 vezes, né? Certo. Ele ficou 10 anos lá, mas depois ele voltou de novo. Aí depois veio o pastor Cláudio, né? Teve o pastor Paulinho, do pastor Paulo, que é da irmã... Da pastora Cláudia, da irmã Cláudia. Sim, lembro. Também. Nossa, também. Depois do Paulo... depois do ano. Agora nesse ano, depois do pastor Cláudio. Foi o Paulinho, depois do pastor Cláudio, certo. Né? Aí depois veio o pastor Cláudio e o pastor Denilson. Foi o pastor Denilson, né? O pastor Denilson. Tem o pastor Osório. O pastor Osório também. Boa. A irmã Estela também com o pastor Paulo. O Paulo da Estela também ficou uma fase. Na mesma fase? Na época, depois na minha Estela, na época que tinha auxílio de oração à tarde. Né? Entendi. Foi essa época. Aí teve a irmã Estela.
o Freud e a Ana Paula Nossa, também é verdade, era assim, só Freud que e eles não Ana eram Paula. pastores mesmo, assim, né? Eles ajudavam. Mas eles assim, que ajudavam, era o braço né? direito do pastor Paulo, Entendi. que era o Fred e a Ana Paula nessa época, né? Aí depois teve o Hélio. Adenilson, Depois do pastor Adenilson foi Hélio e Mariana. Foi. E agora o pastor Leandro. E agora o pastor Leandro. E nós passamos por todas essas fases. Eita, nós, hein? É, resiliente. Isso é prova que ama, né? O lugar ali, a igreja, né? Porque muitas vezes não é todo mundo que tem essa visão, tipo assim, não, agora eu quero sair, agora vou para outra igreja e tal, mas são pessoas que amam, né? É por isso que eu também fiz questão de convidar eles. Agora perguntar para os meninos aqui, nessa fase que vocês viram ali na igreja de vocês, já viram muitas crianças, já viram muitos jovens ali. Se vocês quiserem falar, vocês falam, né? Enfim, a fase assim mais difícil na questão assim dos jovens. Se vocês já viram alguma fase que foi difícil ali, ou não teve, para vocês não teve, foi tranquilo. Não precisa ser exatamente assim, porque eu estava envolvido. Mas algo que trouxe ali uma ruptura, ou não teve, enfim, é na opinião de vocês. Pode aí começar com os meninos. Ei, para refrescar minha memória, fala aí. Você fala que são períodos de dificuldade. Se teve, se vocês enxergaram um pouco de dificuldade ou não, né? Ou de jovens que estiveram com vocês, talvez não tá hoje. Essa parte foi quando eu saí dos adolescentes pro Projeto Resgate. Eu lembro que era uma rigidez, né, para entrar no Projeto Resgate. Tinha ali uma certa parte, então, por ser a criança mais alta ali dos adolescentes, ali eu queria estar muito no Projeto Resgate. Eu lembro que mesmo assim eu acompanhava onde tinha os arraiais, né, que fazia arraial gospel lá na Etelvina. Aí tinha aquelas barracas vendendo milho, essas coisas, né, bolo. Então eu lembro que a juventude ali era uma juventude bem unida, né, para trabalhar, para arrecadar dinheiro, para ir atrás de almas, né? E então eu lembro que tinha essa dificuldade para mim entrar nos jovens. Aí depois do momento que eu passei a entrar, houve, né, o batismo aqui. E aí a gente começou a ter algumas responsabilidades, né, ali nos jovens, né, começou a participar, né. Então eu lembro que, né, por essas trocas de pastores também houve uma parte que muitos jovens foram embora, né, abandonaram, né. Então foi um momento difícil porque a gente via, né, jovens indo embora, as pessoas indo embora e a gente permanecendo, né. A gente via que só ficava nós, né, e era um tempo que a gente olhava e, poxa vida, só fica nós toda vez, né. E assim, a gente via, né, depois de trocar os pastores e essas pessoas ir embora, depois a gente conseguia, né, alcançar mais vidas, então vinha mais gente, né, e a gente, né, nesse ponto foi um ponto difícil, né, porque, né, muitas pessoas abandonaram e a gente era o que permanecia, né, até hoje. Né? Até hoje é o momento que a gente permanece, né? Então eu lembro que nessa época que o Hércules ele tá falando, que era na época já do começo do pastor Adenilson e pastora Rosemar, né? Nós estávamos migrando de adolescente para jovem. Então a gente não trabalhava, a gente não tinha condições de estar indo vindo para a sede ou para Etelvina. Então eu lembro que na época a gente era muito unido. A gente se unia, todos os jovens, e vinha a pé para cá. Do Fanganiello aqui para a sede, a gente vinha a pé, conversando, dando risada naquele sol escaldante, e a gente retornava a pé. Então aquela época era uma época muito, muito boa, assim, apesar da dificuldade financeira, porque nós não tinha trabalho, os nossos pais não tinham condições de dar dinheiro toda vez, né, para a gente pagar passagem, para vir. Mas apesar das dificuldades, nós éramos felizes, alegres, né, vivíamos contentes, né, brincando, sorridentes. E aí chegou a época que o Hércules falou, né, que quando trocava de pastor, né, o pessoal ia tudo junto ou saía da igreja. E é como nós estamos falando, nós somos os remanescentes, né, nós nunca nos apegamos, né, a homem nenhum.
né? E eu não vejo isso como orgulho, não é orgulho, tá? É porque nós temos que viver em prol do reino. Ministério sempre vai ser assim, ninguém é insubstituível, né? O pastor Paulo saiu, a obra continua. O pastor Cláudio veio, o pastor Cláudio saiu, veio a Adenilson saiu, veio o pastor Hélio, o pastor Hélio veio o Leandro. Uma hora o pastor Leandro e a pastora Lília vão sair. E nós não podemos nos apegar a eles. Eu falo não no sentido de não ter amizade. E isso tem que permanecer, com certeza. Mas eu falo no sentido do reino. Porque se todos saem, como que o ministério continua, né? E nós estamos, né, ali para ser instrumentos de Deus, não ser instrumentos dos homens. Claro, né, que abaixo de tudo respeitando a autoridade que Deus ele coloca sobre o lugar. Mas uma parte que marcou muito foi isso, né? Nós sofríamos, mas nós éramos felizes. Mas uma parte que mexeu muito foi quando diminuiu consideravelmente os jovens. Eu lembro que teve uma época que nós chegou a ter 20 jovens, né? 20, 30 no projeto Resgate, e é aquele movimento, aquela coisa, não, vamos pro evangelismo, vamos pro monte. A gente batia cartão no monte toda sexta-feira à noite, né? Batia cartão, todo final de culto no domingo a gente marcava de ir no Habib's, comer esfirra, na pizzaria, né? E isso ele foi se perdendo aos poucos, né? É como diz aquela palavra, né? Que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. E nós estamos vendo muito isso hoje, né? Pessoas com conhecimento da palavra de Deus, pessoas conhecendo o que é o certo, o que é errado, o que agrada ou não agrada a Deus, e as pessoas se entregando mesmo, né, para ser capacho do inimigo, para ser capacho do diabo, tendo o conhecimento da palavra e levando outras pessoas a pecarem também. Então isso foi o que mexeu muito, principalmente na questão de nós jovens, né? Nós sabemos que o inimigo ele investe muito. Ele investe muito nos jovens, porque nós sabemos que a fortaleza de uma igreja, a resistência de uma igreja está no jovem, né? E o futuro está nas crianças, né? Então por isso que em uma igreja, né, não pode deixar de ter jovens, não pode deixar de ter crianças, né? Tem que ter, né, esses tipos de pessoas, né? Um ajudando o outro, né? Os anciãos vão mostrar a experiência, né? As crianças vão aprender que vão ser o futuro, e os jovens vão mostrar a fortaleza, a resistência, a mão de obra, o trabalho, né? E nós ali sempre permanecemos, independente de quem permanece ou quem não permanece. Claro que nós não vamos desprezar, né? Sempre que tiver oportunidade nós vamos, né, ali ajudar a pessoa, não, né? Vem para Cristo, né? As portas estão abertas, né? Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez ontem, né? Volta para Cristo, né? Ele tem uma nova história, ele tem uma nova oportunidade. O seu lugar está lá, né? O seu lugar está te esperando. Jamais nós vamos desprezar alguém que quer voltar para a casa de Deus, né? E nós fazíamos esses trabalhos, né, de resgatar essas pessoas, né? Eu lembro que tinha o Felipe, né, que entrava e saía, e nós íamos fazer no domingo, depois da escola dominical, nós íamos fazer visita na casa dele, né? Não volta, aí ele voltava, né? Aí depois desanimava de novo, né? Eu tenho um particular comigo que é o meu versículo preferido, né? Que está lá em 1 Coríntios 15:33, que é: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Com quem você anda, você é corrompido, né? Se você alimenta amizades boas, a tendência sua é você ter atitudes boas, né? Atitudes que agradem a Deus. Mas se você anda com más influências, você é corrompido, né? E no decorrer de todo esse tempo, apesar de nós sermos jovens, pessoas novas, nós vimos essa má influência dentro da igreja. E não é só lá no Fanguiniela, em todas as igrejas nós vemos isso, né? O inimigo infiltrado, doutrinas de demônios, muitas coisas acontecendo, né? Pessoas saindo, ou pessoas dentro da igreja perdida. Isso é uma realidade, né? E nós vimos tudo isso, né? E nem por isso nós vamos, né? Nós desanimamos, né? Como aquele louvor do Renascer Praise lá, né? A igreja está de pé, né? E nós vamos permanecer firmes, independente de quem esteja ou não esteja. Estaremos de braços abertos, as portas estão abertas, mas nós estamos lá, né, para glorificar o nome do Senhor. Então foi isso que marcou na nossa época. Queria perguntar agora pro Samuca, fazer uma diferente aqui. A gente já está quase chegando no fim aqui da nossa conversa, mas eu queria sim saber de você, o que nesses 30 anos, né, que o ministério completa,
Queria saber assim, o que você deseja a priori para a sua igreja ali de Fanganiello? Vocês que já tiveram desde pequeno, viram assim várias cabeças de jovem, né? Porque antes, quando vocês eram pequenos, tinha os jovens de lá na época. Depois vocês viraram jovens. Hoje vocês já são maduros, né? E tá para vir uma outra safra de jovens. Eu queria saber assim, o que você tem para, ou o que você deseja, o que você sonha talvez ali para a igreja de Fanganiello? Essa igreja também, que ela deve ter quantos anos? Uns 27 anos, 28? 29? 29 anos, boa. 29 anos. Boa. O que eu desejo para essa igreja é algo que eu particularmente estou vivendo agora. É a presença de Deus, mas na sua essência, porque muitas das vezes, como uma canção diz, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu quero mergulhar. Eu desejo algo espiritual, algo a mais, porque eu sei que Deus ele tem algo a mais a fazer na vida de cada irmão, na vida de cada igreja. Porque como eu digo, que a igreja ela não foi levantada por homens, ela não foi edificada ali por homens, mas sim para Deus. Sim. Mas sim para ser referência naquele lugar. E é isso aí que eu almejo, que eu tenha essa coisa no meu coração comigo mesmo, de fazer aquilo, tudo que vier às minhas mãos, eu tentar exercer com excelência. Porque tudo é para Deus, tudo é como se eu estivesse fazendo para Deus, seja no serviço, seja em casa, seja na igreja, seja em todo lugar, porque a adoração, ela não é só um momento externo de você louvar, mas é um estilo de vida, e eu tenho isso para aquela igreja, que todos possam começar a enxergar e levar esse estilo de vida. Boa, muito bem, isso aí. O Hércules, queria saber de você também o que você deseja, né, para esse próximo ano que vai entrar, tanto para o ministério ou para o Fanganiello ali, que vai completar 29 anos esse ano. Assim, o que você deseja assim, para aquela igreja, ou o que você espera nesse novo ano que se inicia? Assim, como o Samuel falou, né, sobre o desenvolvimento, né, e tanto em desenvolvimento espiritual como em mão de obra, né, porque a palavra diz que grande é a seara, né, mas são poucos os ceifeiros, né, até tem pessoas para trabalhar, né, mas poucos querem colocar a mão na massa, poucos querem se envolver, né, então, né, o que eu desejo é que as pessoas sejam envolvidas, né, com essa vontade de trabalhar para o reino, de desenvolver, né, na casa do Senhor, né, porque desde criança, né, a gente vem trabalhando na casa do Senhor, né, tanto na área da limpeza do templo, como no cuidado, né, como, né, de estar fazendo algo, né, em relação a Deus, né, tipo, como foi falado aqui, não é para o homem, mas tudo que nós fazemos aqui é para Deus, né? Então, o que eu desejo é que as pessoas tenham, né, esse pensamento, né, de que quando está indo na igreja ou está indo, né, fazer uma limpeza, uma faxina, né, não é para o homem, né, mas sim, né, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, né? E hoje, como posso dizer, eu sou líder dos jovens, né? Então, como um bom líder, né, um líder, ele sempre deseja, né, um crescimento, né? Então, para essa nova etapa, esse novo ano que nós vamos iniciar aí, né? Então eu desejo, né, um crescimento, né, tanto espiritualmente para os jovens, como também, né, em quantidade, né? Nós não estamos firmados nisso, né? Já foi bem claro aqui, sim. Né? Mas, né, é importante, né? Porque a gente vai vendo os frutos, vai vendo, né, a obra, né, o fruto, né, da nossa obra, do nosso trabalho. Então, né, eu desejo não só por departamento de jovens, mas, né, em todo um geral, né, para a igreja, né, um crescimento, né, para a obra do Senhor. Boa. E você, Henrique, passar para você aqui? Ele fala muito. Professor de escola dominical. Isso aí tem bala na agulha. Eu falo para vocês. Eu desejo também, da mesma forma como o Bebê falou, crescimento, né, crescimento na área do conhecimento também, né, da palavra. Né, a palavra fala, né, não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que você vá bem, para que você seja bem sucedido. E eu falo bem sucedido em todas as áreas da sua vida, né, não
só na área material, financeira, né, mas principalmente na área espiritual, né? Eu acredito que quando você obtém um conhecimento do que é Deus, do que Ele faz, do que Ele pode, do que Ele tem, você tem mais intimidade. Eu acredito que uma das formas de se relacionar com o Senhor é através da palavra, da leitura da palavra, né? Através da oração, através do jejum, né? São 3 ferramentas que todo cristão ele tem que ter. E o que eu desejo é crescimento, né? Crescimento na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, crescimento em almas também, né? Em almas que venham para somar, né? Almas que venham para fazer com que o reino de Deus ele prospere, né? Porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, as profecias da palavra se cumprindo, né? Nós temos que ser remanescentes, temos que ser fortes, ficar firmes e fortes, né? Porque o inimigo ele está vindo com tudo. Muitas das vezes a gente não enxerga isso, né? Ele está deixando as pessoas cegas, né? Então o meu desejo é que os olhos, as escamas dos olhos das pessoas, né, caiam, e as pessoas comecem a enxergar a realidade do que nós estamos vivendo. Os sinais estão acontecendo, né? Então esse é o meu desejo, é que, né, os olhos da igreja sejam abertos, né, que haja crescimento, que haja mais união, né, e que haja a sensibilidade do Espírito Santo, porque Ele deseja nesses últimos dias usar, né, a cada um de nós. Vamos lá, irmã Glorinha, suas palavras aí, o que a senhora deseja aí nesses 30 anos do ministério que vai entrar agora, né, em setembro, e também para esses 29 anos aí do Fanganiello, a senhora que já conheceu tantas pessoas ali, tanta gente já entrou naquela igreja, já aceitou a Jesus, já participou dos grupos junto com a irmã. Queria saber o que a senhora mais deseja. Se a senhora pudesse fazer um pedido, qual seria o pedido hoje que você faria? Então, que aqueles que se afastaram da presença do Senhor, tanto crianças como jovens, irmãs, homens e mulheres, que retornassem à casa do Pai, né? Que fizesse como o filho pródigo, né? Se levantasse e lembrasse da casa do Pai, né? Retornasse todo aquele, né? Que Deus não se afasta de ninguém, né? Fosse pessoal, eles que se afastaram de Deus. Então, o lugar deles estão lá, né? Esperando eles para poder, se quiser, voltar. Boa! E também eu quero, assim, fazer um agradecimento a cada pastor que passou por ali, do primeiro ao último, né? Que eu já falei o nome de todos, não falar. Então aproveita, já olha pra câmera, olha, pega o microfone e já agradece, que então, com certeza a maioria deles vai ver. Então, assim, eu não vou falar o nome para não tomar mais tempo, que eu já falei o nome de todos. Então, do primeiro até o último agora, que o primeiro foi o pastor Paulo e o último agora é o pastor Leandro e a pastora Lília, né? Só tenho a agradecer a todos, porque cada um deixou o seu legado, que nem a palavra fala. Um plantou, outro colheu, e quem dá o crescimento é Deus, né? Então, só tenho a agradecer, porque cada um fizeram a sua parte, cada um fez o ensinamento, né? Só tenho só a agradecer a Deus, né? Boa, isso aí, irmã Glorinha. Queria pedir para vocês deixar um louvor agora, né, pra gente poder estar terminando. E eu quero muito agradecer cada um de vocês que veio, porque para vocês que enfim estão assistindo aqui, não foi algo assim fácil, né, para eles estarem aqui, porque cada um, querendo ou não, tem o seu compromisso. Cada pessoa que a gente convida para vir aqui no podcast, a gente marca com a pessoa, muitas vezes vai dar disponibilidade. E hoje eles falaram, não, agora dá certo, tal data. Então, enquanto tá tendo outra programação na igreja, eles estão aqui com a gente. Então eu quero muito agradecer, meninos, irmã Glorinha, Deus abençoe, viu? Eu quero muito agradecer também. Se o pastor Luiz estivesse aqui falando, que ele fala muito mais do que eu, com certeza ele iria, assim, ter muito mais testemunho da família de vocês, né? Da vida de vocês. Eu sou muito grato, assim, tanto por vocês terem vindo, mas assim, pela fidelidade à obra, né? Pela questão da placa, mas é a fidelidade no coração de vocês com a obra. Porque como vocês falaram, já entrou e saiu tanta gente dali, e muitas vezes bateu na consciência aquela coisa, mas a gente tá aqui ainda e não sei o que, só a gente, como é que faz? A gente fica, não vai. Mas independente de quem passou, tipo, vocês permaneceram, né? A irmã Glorinha, como mãe, não perdeu o rumo, porque querendo ou não tinha o legado para passar pros filhos, o foco, né, irmã Glorinha? Que muitas vezes não é fácil você falar, não, vamos permanecer junto aqui, unido na fé. E eles também, né?
que passaram assim por essa fase da adolescência, que tanta coisa marca a gente, mas mesmo assim não arredaram o pé dos caminhos do Senhor. Então, mais uma vez, obrigado os meninos aí, são meninos de verdade, irmãos, não é porque eles estão aqui, mas são meninos de ouro mesmo, que a gente acompanha a vida assim, né? E é bom quando você pode falar da pessoa pela vivência dela, né? Pela simplicidade deles, né? Enfim, por tudo que eles vêm escrevendo aí na história ali de Jardim Fanganiello. Cada um que a gente convidou aqui, cada dirigente, cada irmão, a gente queria poder convidar famílias de cada igreja, porque cada igreja tem uma família que, enfim, que fez parte, que viu tantas coisas acontecerem, mas às vezes não dá certo tantos acontecimentos, tanta agenda assim apertado, mas graças a Deus hoje vem uma família representando ali Fanganiello. Eu queria que vocês mandassem um tchau pra eles, né? Cada irmão que vem aqui, ó, já fica o tchau, né? Já veio o Jundiaí, já veio, deixa eu ver quem mais, Jardim Telvina, Pastora Lia, também os meninos que tocam lá. Enfim, a gente tá tentando trazer mais gente, mas sempre para representar uma família aí da Admisp. Então, Deus abençoe. Para você agora que ficou até agora assistindo o vídeo, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Jaque também, que tá aqui escondidinha. É a plateia de hoje, é a Jaque aqui, entendeu? Deus abençoe cada um. E vamos que vamos cantar aí. Que bom de vocês, eu quero ver vocês cantar. Esperança
Valeu, Deus abençoe. Tá encerrado mais um podcast. Valeu! Ê!